Meu nome é Elias, mas me chamam de cearense. Não é que eu seja do Ceará, mas o apelido pegou numa viagem de batizado quando um confrade mais velho me viu enfrentando uma serra com um calor de rachar e disse que eu tinha a teimosia de um cearense. Faz uns 10 anos que vivo dentro de uma cabine, primeiro com um velho Mercedes e agora com esse Ford que chamo de Fortaleza. E digo uma coisa, depois do que aconteceu na BR-319, nunca mais fui o mesmo homem. Tudo começou com um frete para Humaitá, no Amazonas. A carga era de material de construção, coisa pesada, e o prazo era curto. Quando me falaram que seria pela 319, eu já senti aquele frio na barriga. Todo mundo que come estrada sabe que a BR-319 é diferente. Ela é uma cicatriz de asfalto cortando o coração da floresta amazônica. Uma estrada que o mundo parece ter esquecido. São quase 900 quilômetros de solidão entre Porto Velho e Manaus. A estrada é tão isolada que os próprios moradores chamam ela de a Rodovia da Morte. E não é por acidente. O Fortaleza estava carregado, e eu sabia que não podia vacilar. Enchi o tanque até a boca, comprei galões extras de diesel, estoquei comida e água para uma semana. Naquele lugar, se o bicho quebra, você fica à mercê do tempo e da sorte. Não tem sinal de celular, não tem posto a cada 50 quilômetros, não tem nada. Só a mata fechada dos dois lados. Uma parede verde e impenetrável que sussurra segredos em uma língua que a gente não entende. A ida foi tensa, mas tranquila. A estrada é ruim, cheia de buracos e trechos afundados, mas o Fortaleza é um bicho guerreiro. Entreguei a carga em Humaitá, um suor aliviado. O problema mesmo seria a volta. Vazio, o caminhão fica mais leve, mais duro de controlar nas lombadas e nos buracos. E eu teria que enfrentar a noite naquela estrada, porque o prazo era justo e não podia perder tempo. Foi na volta que tudo começou. O sol já tinha caído, engolido pela linha do horizonte da floresta. A escuridão na BR-319 não é como em outros lugares. É uma coisa pesada, quase sólida. Meus faróis pareciam duas velhinhas tentando iluminar um oceano de tinta. O barulho era ensurdecedor. O ronco do motor, o chiado dos pneus no asfalto ruim e, por cima de tudo, a sinfonia da mata. Insetos de todos os tipos, grilos, sapos e uns ruídos estranhos que eu não sabia de onde vinham. Meu único conforto era o velho rádio da cabine. Não era nada moderno, mas pegava algumas estações de rádio AM, aquelas que tocam música antiga, e tem programas de auditório que parecem saídos de outra época. Eu estava no quilômetro 250, mais ou menos, calculando mentalmente quanto tempo levaria para chegar a Porto Velho, quando o rádio começou a falhar. Primeiro foi um chiado baixo, daqueles normais. Aumentei o volume, tentei sintonizar de novo. Foi quando, no meio da estática, uma voz cortou como uma faca. Alô? Tem alguém aí? Alguém me ouve? Pelo amor de Deus? A voz era de um homem rouca, cheia de um cansaço que parecia vir dos ossos. Havia um pânico nela, um desespero genuíno. Meu coração deu um salto. Algum confrade em apuros. Imediatamente peguei meu microfone do Rádio Cidadão. Alô, alô, aqui é o cearense, na 319. Tô te ouvindo, confrade. Fala comigo. Qual a tua posição? Só o chiado voltou, mais alto e mais agudo, como um grito. E então, a voz retornou, ainda mais clara, como se estivesse bem ao meu lado. Tô no quilômetro 178. O bicho capotou. O tanque tá vazando. Não consigo me mexer. Alguém, por favor. O sangue gelou nas minhas veias. Olhei para o marcador de quilometragem do painel. Quilômetro 182. Eu estava a apenas 4 quilômetros dali. Sem pensar duas vezes, pisei fundo no acelerador. O Fortaleza reclamou, mas obedeceu. A estrada era uma trilha escura e meus faróis mal conseguiam iluminar adiante. Eu tinha que chegar lá. Tinha que ajudar aquele homem. Quando o marcador bateu no quilômetro 178, reduzi a marcha, os olhos vidrados na beira da estrada, procurando por um caminhão acidentado, por luzes, por qualquer sinal. Não havia nada. Absolutamente nada. A estrada estava deserta. A mata era uma parede negra de ambos os lados. Parei o caminhão no acostamento, liguei o pisca-alerta e desci. Apontei a lanterna poderosa para os dois lados da pista.
Nenhum sinal de capotamento, nenhum pedaço de ferro retorcido, nenhuma mancha de óleo ou combustível no asfalto. Só o silêncio opressivo da floresta e o ruído do meu próprio coração. "Tem alguém aí?" Gritei, minha voz ecoando estranhamente na noite. Nenhuma resposta. Subi de volta na cabine, perplexo. Talvez eu tivesse ouvido errado o Kilometers, ou talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas quem faria uma brincadeira daquelas no meio do nada? Abanando a cabeça, segui viagem, tentando me convencer de que tinha sido imaginação, cansaço. Cerca de 1 hora depois, o mesmo chiado invadiu a cabine. Dessa vez, meu corpo inteiro ficou em alerta antes mesmo da voz falar. "Por favor, o cheiro de diesel é forte. A perna tá presa nas ferragens. Não consigo sair." Era a mesma voz, o mesmo tom, as mesmas palavras, com a mesma cadência, como se alguém tivesse apertado o botão de repetir em uma fita cassete. Um frio que não tinha nada a ver com o clima me percorreu da nuca até os calcanhares. Isso não era normal. Isso não era um pedido de ajuda ao vivo. Era uma gravação. Mas de quê? De quem? Com a mão trêmula, peguei o microfone novamente. "Quem é você? Fala teu nome. Onde você tá, direitinho?" A resposta veio, mas não para mim. Era como se a voz estivesse respondendo a uma pergunta que eu não tinha feito, continuando uma conversa de outro tempo. "Maria, meu amor, se você ouvir isso, cuida das crianças. A Juraci, o pequeno. Eu não vou conseguir voltar para casa." E então, um som de choro abafado, e a transmissão cortou, deixando apenas um silêncio pesado dentro da cabine. Eu estava sozinho, suando frio, minhas mãos agarradas ao volante com tanta força que as juntas estavam brancas. Aquilo era assustador. Eu não estava ouvindo um pedido de ajuda. Estava ouvindo os últimos momentos de um homem. Suas últimas palavras, presas no éter, repetindo para sempre naquele trecho da estrada. Não consegui dormir naquela noite. Fiz uma ponte no volante mesmo, com todos os faróis acesos, sem conseguir fechar os olhos. Cada barulho da floresta me fazia pular. Cada som do motor esfriando parecia um sussurro. Na manhã seguinte, eu estava exausto, mas a luz do dia trouxe um pouco de coragem. Segui viagem, ansioso para chegar a Porto Velho e colocar os pés em um lugar com gente. Finalmente, depois de horas intermináveis, avistei o primeiro posto de combustível na saída da cidade. Era um lugar simples, mas era civilização. Parei para abastecer, lavar o rosto e tomar uma bica que fosse forte o suficiente para tirar o cansaço da minha alma. Enquanto o frentista enchia o tanque, eu comentei casualmente, tentando parecer descontraído. "A BR-319 é pesada, hein? Ontem à noite peguei uma interferência no rádio. Um cara pedindo ajuda no KM 1178. Cheguei lá e não tinha nada." O frentista, um homem mais velho com o rosto marcado pelo sol, congelou. Ele olhou para mim e seu rosto perdeu toda a cor. "Você ouviu a voz?" Ele perguntou, sua voz um sussurro. "Ouvi", respondi, o coração apertando. "Um homem dizendo que o caminhão capotou, que o tanque vazou. Cearense?" Ele cortou, olhando em volta como se temesse ser ouvido. "Você ouviu o Zé do Boiadeiro?" O nome não me dizia nada, mas a maneira como ele falou fez meus cabelos se arrepiarem. Quem é Zé do Boiadeiro? Há 20 anos, um caminhoneiro chamado Zé, que todo mundo chamava de Zé do Boiadeiro porque sempre transportava gado, capotou com o caminhão dele no KM 1178 exato. Dizem que bateu em um buraco fundo, perdeu o controle. O caminhão, um daqueles velhos, virou e pegou fogo. O tanque de diesel estourou. Ele ficou preso nas ferragens. O pior é que ele tinha um rádio CB novo, potente. E ele ficou chamando por ajuda, chamando, até a voz dele sumir. Dizem que a transmissão dele ficou presa naquele lugar, como um eco. Quem roda na 319 de noite, principalmente sozinho, às vezes pega o resto dele. Eu senti as pernas bambas. Precisei me apoiar na lateral do caminhão. Não era imaginação. Não era cansaço. Eu tinha ouvido um fantasma.
Eu tinha ouvido os últimos suspiros de um homem morto há 20 anos, presos para sempre nas ondas de rádio daquela estrada amaldiçoada. O resto do caminho até casa foi um embaçado. Eu estava em choque. Prometi a mim mesmo que nunca mais pisaria na BR-319. Mas o mundo dá voltas e as contas precisam ser pagas. 6 meses depois, apareceu um frete com um pagamento tão bom que eu não pude recusar. E o caminho mais rápido era cortar um pedaço da 319. Era de dia, eu me lembrei. De dia seria seguro. Eu estava errado. Assim que entrei na estrada, a ansiedade voltou. A floresta parecia me observar. Conduzi com uma tensão que doía nos ombros. O dia foi passando e nada aconteceu. Comecei a relaxar. Talvez tivesse sido um evento único. Talvez eu estivesse seguro. O sol se pôs. A escuridão caiu como um manto. E então, no Km 1178 exato, o rádio, que eu tinha deixado desligado, ligou sozinho. Um chiado ensurdecedor encheu a cabine. E a voz não era mais um pedido desesperado. Era um sussurro lento, claro e gelado, que saía do alto-falante como um veneno. Você me ouviu. Você veio naquela noite. Você me ouviu e não me achou. Agora é tua vez. Me ajuda a sair daqui. Os faróis do caminhão piscaram. O painel inteiro apagou e acendeu, as agulhas dos marcadores girando loucamente. O motor soluçou. E no retrovisor central, por menos de um segundo, eu vi. Vi a silhueta de um homem sentado no banco de trás da cabine. O rosto estava nas sombras, mas eu podia ver a forma de um chapéu de cowboy e a massa escura de onde deveriam ser os olhos. Um grito ficou preso na minha garganta. Joguei o pé na tábua com uma força que não sabia que tinha. O Fortaleza rugiu, o motor gritando, as rodas patinando no asfalto antes de ganhar tração. Eu não olhei para trás. Não olhei para o retrovisor. Só olhei para a frente, para a faixa de asfalto iluminada pelos meus faróis, dirigindo como um louco, suando e tremendo, até que a quilometragem subiu e o Km 178 ficou para trás. Só diminuí a velocidade quando a luz do amanhecer começou a clarear o céu, e eu avistei os primeiros lampiões de uma cidade. Nunca mais pisei na BR-319. Troquei de caminhão algum tempo depois. O Fortaleza me lembrava demais daquela noite. O rádio velho eu joguei fora. Não queria mais nada que pudesse sintonizar aquela frequência. Mas até hoje, confrade, quando estou sozinho em uma estrada escura no silêncio da madrugada, eu deixo o rádio desligado. E toda vez que passo por um trecho isolado, meus olhos vagam para o banco do passageiro e me pergunto se aquela presença ainda está comigo, esperando sua carona para casa. Porque na estrada, algumas coisas a gente carrega para sempre. E algumas vozes nunca calam. É isso. Cuidado com o que sintoniza no seu rádio, meu amigo. Às vezes, não é só interferência. Às vezes é uma alma perdida tentando encontrar o caminho de volta. E ela pode querer que você mostre o caminho. Sou caminhoneiro há 12 anos. Meu nome é Tiago Silva e dirijo um Scania vermelho que comprei usado há 5 anos. A estrada tem sido minha vida, mas depois do que aconteceu na Serra das Araras, nada mais foi como antes. A BR-116 é uma estrada que exige respeito. O trecho da Serra das Araras, entre Rio e São Paulo, é bonito de dia, mas à noite se transforma. A neblina desce. A temperatura cai e as curvas se tornam perigosas para quem não conhece bem. Eu conhecia cada metro desse asfalto. Ou pelo menos achava que conhecia, até aquela viagem há 2 anos. Tudo começou no quilômetro 83. Era uma madrugada de terça-feira. Eu vinha de São Paulo com uma carga de autopeças para o Rio. O prazo era curto, então decidi enfrentar a serra à noite. O céu estava limpo, mas na serra uma névoa densa cobria tudo. Meus faróis criavam um túnel de luz na escuridão. Estava cansado, mas alerta. Na serra, um momento de distração pode ser fatal. Foi então que a vi pela primeira vez. Logo após a placa do quilômetro 83 no acostamento, estava uma mulher de vestido branco. O vestido era simples e balançava com o vento gelado.
Seus cabelos escuros caíam soltos. Ela não pedia carona, não olhava para os carros. Apenas estava lá, de costas para a estrada, encarando o precipício. Um calafrio percorreu minha espinha. Uma mulher sozinha naquele lugar, naquela hora? Reduzi um pouco, mas continuei. Olhei no retrovisor e ela continuava na mesma posição. Tentei convencer a mim mesmo que era cansaço, um efeito da luz e da neblina. Tomei um gole de café e segui em frente, tentando esquecer. A viagem terminou sem mais incidentes. Entreguei a carga no Rio e depois de 2 dias, peguei outro frete para São Paulo. Desta vez era dia. Quando passei pelo Km 83, olhei para o acostamento. Não havia nada. Só o vazio e a mata. Respirei aliviado. Tinha sido imaginação, pensei. Os meses passaram. Evitava pensar naquela figura, mas ela voltava à minha mente nas madrugadas solitárias. Até que, quase 1 ano depois, me vi na mesma situação. Carga urgente, madrugada na serra. A neblina estava ainda mais densa. Eu dirigia quase por instinto, conhecendo cada curva. E então a vi novamente, no mesmo lugar. Km 83, o mesmo vestido branco, os mesmos cabelos escuros. Só que desta vez ela estava de frente para a estrada. Seu rosto tinha uma palidez não natural. Seus olhos escuros pareciam sem fundo. Ela olhava para a estrada e senti que estava olhando diretamente para mim dentro da cabine. Meu coração acelerou. Um medo primitivo tomou conta de mim. Pisei no acelerador, sentindo o caminhão ganhar velocidade na subida. Meus olhos foram para o retrovisor, e foi então que o verdadeiro terror começou. Ela não estava mais no acostamento, estava na estrada, no meio da minha faixa, e estava mais perto, muito mais perto, como se tivesse se movido instantaneamente, e ainda me encarava. Meu Deus, sussurrei. Fechei os olhos por um instante, esperando que quando os abrisse ela tivesse sumido. Errado. Quando abri os olhos, ela estava ainda mais perto. Agora podia ver os detalhes do vestido molhado pela neblina. Podia ver que seus pés estavam descalços no asfalto gelado. Suor frio escorria pelas minhas costas. Isso era impossível. Pisquei os faróis. Buzinei. A figura não se moveu. Ela simplesmente esperou. E quando eu ia passar por ela, virei o volante levemente para desviar. Foi quando senti. O ar dentro da cabine ficou gelado subitamente. Um frio intenso que fez minha respiração formar nuvens brancas. Então, um cheiro. Cheiro de terra molhada, de mato apodrecido invadiu o caminhão. Não precisei olhar para o lado. No banco do passageiro, uma forma começou a aparecer. Era ela, sentada ali, quieta com o vestido branco agora manchado de barro, os cabelos pingando água. Ela não olhava para mim. Olhava para a frente como se estivesse apenas pegando carona. Um grito ficou preso na minha garganta. Minhas mãos tremeram no volante. Queria frear. Queria fazer qualquer coisa para me livrar daquela presença. Mas meu corpo estava paralisado pelo medo. "O que você quer?" Consegui gritar, minha voz falhando. Ela virou a cabeça lentamente. Seus olhos escuros encontraram os meus. Então, ela sussurrou. A voz não veio pelos meus ouvidos, mas direto na minha mente um sussurro gelado. "Você me viu. Você é o escolhido." Num instante, ela desapareceu. O cheiro de terra sumiu. O frio intenso foi substituído pelo ar normal da cabine. Estava sozinho novamente, tremendo, suando, subindo a serra em velocidade. Olhei para o banco do passageiro, vazio, mas o assento estava levemente úmido, e uma pequena mancha de lama, na forma de um pé descalço, marcava o tecido. Não consegui dormir naquela noite. Em São Paulo, fui direto a um motel. Tomei um banho quente que não removeu o frio dos meus ossos. Tentei me recompor. Talvez estivesse com problemas de saúde, pensei. Procurei um médico, fiz exames. Nada de errado foi encontrado. Lavei o banco do caminhão, esfreguei até a mancha de lama sair. Tentei seguir em frente. Mas a serra me chamava de volta. E o Km 83 estava lá, esperando.
Algumas semanas depois, precisei passar por lá novamente. Desta vez, estava determinado. Não iria olhar. Não iria ceder ao medo. Era dia outra vez, tráfego normal. Quando me aproximei do quiosque, mantive meus olhos fixos na estrada à frente, me recusando a olhar para os lados. Foi quando o rádio do caminhão, sintonizado em uma estação de notícias, começou a chiar. A voz do locutor foi substituída por um sussurro, o mesmo sussurro gelado daquela noite. Você não pode me ignorar, escolhido. Olhei instintivamente para o lado. Ela não estava no acostamento. Estava andando na beira da estrada, seu vestido branco agora limpo, mas seus pés ainda descalços e sujos de lama. Ela olhava para mim com um sorriso pequeno e triste. Pisei fundo no acelerador, passando por ela em alta velocidade. Mas sabia, no fundo da minha alma, que aquilo não era o fim. Agora, toda vez que passo por aquele trecho, não importa a hora ou o clima, sinto o ar ficar mais frio momentos antes de chegar ao quilômetro 83. Sinto aquele cheiro de terra molhada invadir a cabine. E nunca mais olho no retrovisor quando cruzo aquele ponto, porque tenho medo do que vou ver atrás de mim. Tenho medo de ver aquele sorriso triste refletido no espelho, me lembrando que algumas caronas são para sempre e que fui escolhido. O que isso significa? Não sei ao certo. Só sei que mudou tudo para mim. Este é meu conselho para você que ouve esta história. Na BR-116, quilômetro 83, mantenha os olhos na estrada e longe dos acostamentos. Acelere e siga em frente. Porque algumas sombras não precisam de convite para entrar. Elas simplesmente entram. E quando entram, não saem mais. Meu nome é Ronaldo, mas na linha do trem da BR-376, desde o meu batizado, me chamam de Carioca. Não é à toa. Nasci e fui criado no Rio, mas há mais de 15 anos a estrada é minha verdadeira casa. Conheço cada curva, cada subida íngreme, cada posto de combustível e, principalmente, cada praça de pedágio dessa malha rodoviária como se fosse a palma da minha mão. A 376 é uma velha conhecida, uma estrada que corta o Paraná e exige respeito, especialmente no trecho da Serra do Mar. De dia, é um cartão postal, com aquela mata verde e os cortes na rocha. Mas de noite ela veste uma capa diferente. E tem certas madrugadas em que ela resolve mostrar os dentes. Tudo aconteceu numa viagem de rotina. Eu tinha pego uma carga de madeira em União da Vitória, com destino a Curitiba. Um trabalho simples, daqueles que você faz no piloto automático. O prazo era folgado, então não havia necessidade de comer estrada com o pé na tábua. O dia tinha sido claro, mas uma garoa fina e persistente começou a cair assim que o sol se pôs. Não era nada demais. Só aquele molha-molha chato que embaça o para-brisa e deixa o asfalto brilhando como se fosse uma casca de banana. Eu estava tranquilo, ouvindo uma música baixinho no rádio. O meu Volvo antigo, o Guerreiro, roncando firme e forte. A noite foi se fechando e o movimento na estrada foi rareando. Fiquei basicamente sozinho na pista. Só eu, a escuridão e o ronco do motor. Passou da meia-noite e eu me aproximei da região de São José dos Pinhais, já na reta final para a capital. É um trecho que eu sei que tem um pedágio antigo, daqueles de arquitetura mais retrô, que foi desativado há uns 5 ou 6 anos quando construíram uma praça nova, mais moderna, alguns quilômetros adiante. Só que naquela madrugada, algo estava errado. Primeiro foi o clima. De repente, sem mais nem menos, a garoa fina se transformou numa neblina densa, daquelas que parecem um algodão úmido engolindo os faróis do bicho. Eu reduzi a marcha, liguei o farol de neblina e resmunguei baixo. Neblina assim do nada, naquele trecho específico, eu nunca tinha visto. Era espessa, branca e quieta. Demasiado quieta. E foi então que eu vi as luzes. Lá na frente, no exato local do antigo pedágio desativado, um conjunto de luzes amarelas e fracas brilhava através do véu branco. Estranhei. Por que diabos estariam iluminando um pedágio que não funciona mais? Talvez manutenção? Mas aquela hora da madrugada?
O coração já deu um pequeno salto no peito, um pressentimento ruim. Apertei as mãos no volante. Conforme me aproximei, o frio na espinha foi aumentando. O pedágio não estava só iluminado, estava funcionando. As cancelas estavam baixadas, as luzes das cabines estavam acesas e havia uma figura dentro de uma delas. Era um atendente, sentado, com a postura rígida. Meu instinto gritou para eu jogar o bicho no acostamento e passar longe, mas o medo de causar um acidente com a neblina e a lógica de um caminhoneiro veterano travaram uma batalha dentro de mim. A lógica perdeu. Eu reduzi e parei. Parei diante da cabine. A cancela não se levantou automaticamente. O atendente, um homem de pele pálida demais, como se nunca tivesse pego o sol, e com um uniforme da concessionária antigo, impecável, mas de um modelo que eu não via há anos, se virou para mim. Seus movimentos eram mecânicos, não naturais. Ele estendeu a mão, sem dizer uma palavra. Os olhos dele eram vazios, sem brilho, como dois botões escuros. Boa noite. Eu cumprimentei, a voz saindo mais rouca do que o normal. Ele não respondeu, só manteve a mão estendida. Eu, meio atordoado, peguei o cartão de pedágio do meu para-sol e passei para ele. Ele pegou com uma mão fria. Nossos dedos nem chegaram a se tocar e inseriu na máquina. Um ticket saiu e ele me entregou. A cancela começou a se levantar com um rangido que eu me lembrava bem daqueles tempos. Obrigado, eu disse, sem saber direito o que mais falar. Ele apenas assentiu com a cabeça, um movimento curto e seco, e fixou o olhar vazio na frente dele de novo, como se eu não existisse mais. A pele dele, naquela luz amarela e fraca, tinha um tom acinzentado, doentio. Eu não queria nada além de sair dali. Pisei no acelerador, e o guerreiro engatinhou para a frente passando pela cancela. Assim que as rodas traseiras do meu bicho passaram pela cancela, o mundo mudou. A neblina não diminuiu, mas a estrada à minha frente era diferente. O asfalto parecia mais velho, mais gasto. As placas de sinalização eram antigas, daquelas de metal verde, algumas enferrujadas. E o mais assustador, os carros que eu via à distância, com seus faróis amarelos cortando a neblina, não eram modelos atuais. Eram Fuscas, Opalas, Chevetes, carros dos anos 80, 90. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? Olhei para o ticket do pedágio que ainda estava na minha mão. A data impressa era de um dia do mês de agosto, mas do ano de 1989. Mas que diabos? Sussurrei sentindo um calafrio percorrer minha coluna. Apertei o botão do meu rádio PX, a minha tábua de salvação nas estradas. Alô, alô, confrades. Aqui é o Carioca na 376, alguém me ouve? Estou passando por uma situação estranha. Câmbio. Só saiu do alto-falante um silvo estático denso, com uns estalos no fundo que pareciam vozes distorcidas, fragmentos de conversas de outras épocas. Uma voz muito fraca disse: Alô, caminhão azul, aqui é o Falcão. Cuidado com a neblina na serra. Era uma voz que eu não ouvia há anos, de um confrade que tinha desaparecido justamente naquela região no final dos anos 80. O pânico começou a se instalar. Eu estava numa estrada que não era a minha. Eu tinha atravessado o pedágio e entrado em outro tempo. Tentei manter a calma. Respirei fundo. A estrada física era a mesma. Eu reconhecia algumas curvas, alguns morros. Se eu continuasse, chegaria ao pedágio novo, o atual. Era a minha única esperança. Continuei dirigindo, mas a sensação era de estar num sonho. Um pesadelo. Os poucos veículos que eu via na contramão ou me ultrapassando eram todos antigos. Os motoristas, quando eu conseguia enxergar através dos vidros, tinham expressões paradas, fantasiosas. Um frio que não era da madrugada tomou conta da cabine. Era um frio de outro mundo, que vinha de dentro para fora. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistei as luzes do pedágio novo. Um alívio imenso me inundou. Eu ia sair daquilo. Reduzi a marcha, me preparei para pegar o ticket, mas quando me aproximei, o alívio se transformou em desespero.
O pedágio novo não estava lá. No seu lugar, estava o mesmo pedágio antigo, iluminado com aquelas luzes amarelas e fracas, com a mesma cancela baixa e a mesma figura pálida e imóvel na cabine. Eu tinha entrado num loop. Eu não tinha saído do lugar. Ou pior, eu estava preso naquele trecho da estrada, naquela madrugada de 1989. A cancela estava fechada. Eu teria que parar de novo, enfrentar aquilo de novo. Olhei para o retrovisor. A estrada atrás de mim estava envolta na neblina, mas eu podia jurar que via a mesma sequência de placas antigas, o mesmo asfalto desgastado. Não havia volta. Parei. O mesmo procedimento mecânico. O atendente estendeu a mão. Eu, com a mão trêmula, entreguei o ticket que ele mesmo me havia dado. Ele pegou, inseriu na máquina e um novo ticket saiu. Ele me entregou. Dessa vez, eu olhei. A data era a mesma. 1 dia de agosto de 1989. A cancela se levantou. Eu avancei com o coração batendo na boca do estômago. Desta vez eu prestei atenção em cada detalhe. A neblina continuava lá. Os carros eram os mesmos modelos antigos. O rádio PX só captava a estática e os fragmentos do passado. E de novo, após um tempo de angústia crescente, lá estava o pedágio antigo à minha frente. Era um ciclo sem fim. Um loop infernal na BR-376. Não sei quantas vezes eu passei por aquele pedágio. 3? 4? Perdi a conta. A cada passagem, o desespero corroía mais um pedaço da minha sanidade. O atendente nunca mudava, nunca falava, nunca expressava nada. Era como um autômato, um guardião daquele limbo rodoviário. Na última vez que parei, antes de minha coragem se esgotar completamente, eu olhei nos olhos daquela presença. E pela primeira vez, ele moveu os lábios. Não saiu som algum, mas eu li o que ele disse. 2 palavras. Sua vez. Foi o suficiente. Um terror primitivo, visceral, tomou conta de mim. Eu não podia continuar naquilo. Na próxima vez que a cancela se levantou, em vez de seguir em frente pela pista principal, eu virei o volante com força para a direção do acostamento. O guerreiro sacudiu, as rodas passando pela grama e pela terra, contornando o pedágio fantasma. Eu ignorei a cancela, ignorei o atendente. Pisei fundo no acelerador, o motor rugiu de protesto, mas obedeceu. Olhei pelo retrovisor lateral. O pedágio e sua luz amarela foram rapidamente engolidos pela neblina. E então, de repente, como se um interruptor tivesse sido virado, a neblina se dissipou. O asfalto sob meus pneus era o de sempre, novo e liso. Uma caminhonete moderna me ultrapassou pela esquerda, buzinando. À minha frente, as luzes brilhantes e familiares do pedágio novo, o de verdade, surgiram no horizonte. Eu tinha saído. Eu estava de volta. Passei pelo pedágio novo, peguei o ticket com a data correta. E minha mão ainda tremia tanto que mal consegui guardá-lo. Dirigi o resto do caminho até Curitiba em um estado de choque. Entreguei a carga, estacionei o bicho em um pátio seguro e desci. Minhas pernas mal me sustentavam. Nunca mais fui o mesmo. Evito ao máximo a BR-376 à noite. Quando sou obrigado, tomo um vento e passo direto pelo local do antigo pedágio, que hoje é só uma estrutura vazia e abandonada, sem luzes, sem vida. Mas toda vez que passo por lá de noite com neblina, sinto um frio na nuca e olho para o banco do passageiro esperando por um instante ver a figura pálida do atendente sentado ali me encarando com seus olhos vazios, esperando pela sua vez de ser substituído. É isso, confrade. Cuidado com as estradas que você acha que conhece. Às vezes, elas têm mais de uma pista, e algumas levam a lugares de onde não se volta tão fácil. Meu nome é Carlos. Sou caminhoneiro há 15 anos e pensei que já tinha visto tudo o que as estradas brasileiras poderiam me mostrar. Comecei nessa vida jovem, aprendendo com meu pai, que também foi caminhoneiro a vida toda. Ele me ensinou que cada estrada tem sua personalidade, seus caprichos e seus segredos. Mas a Transamazônica, a BR-230,
guarda mistérios que nem mesmo meu pai, com seus 40 anos de estrada, poderia ter imaginado. Tudo aconteceu em uma viagem de emergência no ano passado. Recebi um chamado urgente de uma transportadora que precisava levar medicamentos e suprimentos médicos para um posto de saúde em Altamira, no Pará. A situação era crítica. Havia um surto de dengue na região e os remédios eram necessários com máxima urgência. O pagamento era generoso, mas o trajeto era através da Transamazônica, justamente no trecho mais isolado e perigoso. Preparei o caminhão com cuidado especial. Era um Mercedes branco, modelo recente, que eu havia adquirido apenas 6 meses antes. Verifiquei cada detalhe: pneus novos, sistema de freios revisado, tanque de combustível cheio e reservas extras nos galões. Sabia que na Transamazônica não existem postos de combustível a cada 50 quilômetros como nas rodovias do Sul. Levei comida e água para uma semana, mesmo que a viagem estivesse planejada para 3 dias. Naquelas estradas, o imprevisto é a única certeza. Parti de Marabá em uma manhã ensolarada. Os primeiros quilômetros ainda mostravam sinais de civilização. Pequenas povoações, alguns postos de combustível simples, caminhões trafegando na direção oposta. Mas conforme avançava, a paisagem foi se transformando. A floresta se fechava dos 2 lados da estrada, criando um túnel verde que parecia não ter fim. O asfalto deu lugar à terra vermelha, e o celular perdeu o sinal completamente. A primeira noite foi relativamente tranquila. Parei em um pequeno acampamento à beira da estrada onde outros caminhoneiros haviam decidido pernoitar. A conversa em torno de uma fogueira foi animada, mas quando comentei sobre meu destino em Altamira, notei que alguns dos motoristas mais experientes trocaram olhares significativos. Tome cuidado com o trecho entre o quilômetro 180 e o quilômetro 240, me avisou um caminhoneiro mais velho, seu rosto marcado por anos de estrada. Ali a floresta é mais fechada e coisas estranhas acontecem, especialmente à noite. Perguntei o que ele queria dizer com coisas estranhas, mas ele apenas balançou a cabeça e mudou de assunto. Na hora, achei que fosse superstição de gente simples, medo do escuro e do desconhecido. Como eu estava errado. Na manhã seguinte, continuei minha jornada. O dia estava claro, o sol forte e o avanço era bom. A estrada de terra vermelha serpenteava através da floresta infinita, cruzando pontes simples sobre igarapés e riachos. A paisagem era ao mesmo tempo bela e opressiva. A imensidão verde me fazia sentir pequeno, insignificante. Foi na segunda noite que as coisas começaram a mudar. Eu havia decidido continuar dirigindo após o anoitecer para ganhar tempo. Os medicamentos eram urgentes e cada hora contava. Por volta das 10 da noite, notei que os sons noturnos da floresta, os insetos, os animais, o farfalhar das folhas, começaram a diminuir. Na verdade, não foi uma diminuição gradual, mas sim um cessar abrupto, como se alguém tivesse desligado um interruptor. Por volta das 3 da manhã, o silêncio era absoluto. Desliguei o rádio para melhor ouvir o exterior, mas não havia nada para ouvir. Nem mesmo o vento soprava. O ruído do motor do caminhão, que normalmente era alto e constante, parecia abafado, como se estivesse dirigindo dentro de uma câmara acústica. Olhei para os instrumentos do painel. Tudo normal. A temperatura do motor estava estável, a pressão do óleo correta, o combustível adequado. Mas o mundo exterior havia ficado mudo de uma maneira que desafiava a lógica. Reduzi a velocidade, tentando entender o que estava acontecendo. Minhas mãos suaves no volante, meus olhos escrutinando a escuridão além dos faróis. A floresta ao redor, que antes ecoava com a vida noturna, estava em silêncio total. Era como se toda a vida tivesse desaparecido ou se calado por respeito a algo que eu não podia ver. Foi então que vi as primeiras luzes. À minha frente, pairando sobre a estrada a cerca de 100 metros de distância, havia 3 luzes azuis dispostas em formação triangular. Elas não piscavam, não se moviam, apenas flutuavam a aproximadamente 3 metros de altura, emanando uma luz azulada que parecia não iluminar o ambiente ao redor. Era uma luz fria, quase líquida,
que me causou arrepios imediatos. Parei o caminhão, o coração batendo forte contra meu peito. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir meu próprio sangue correndo nas veias. Aproximei-me do para-brisa, esfregando os olhos, certo de que estava tendo alucinações por causa do cansaço. Mas quando os abri novamente, as luzes ainda estavam lá, agora um pouco mais próximas. Elas começaram a se mover, flutuando suavemente em direção ao lado direito da estrada. Sem pensar racionalmente, movido por uma curiosidade que depois reconheci como imprudente, peguei minha lanterna potente e desci do caminhão. O ar estava parado e pesado, com um cheiro estranho que lembrava terra molhada e algo mais, algo metálico. Segui as luzes por alguns metros na beira da estrada. Elas se moviam lentamente, mantendo sempre a mesma distância de mim, como se me conduzissem para algum lugar. Quando chegaram a cerca de 20 metros da estrada, simplesmente desapareceram atrás de algumas árvores mais densas. Foi então que percebi o quão profundo era o silêncio. Nem mesmo meus passos na terra faziam ruído. Era como se eu estivesse andando em um mundo de algodão, onde o som não existia. Quando me virei para voltar ao caminhão, meu sangue gelou. A estrada parecia a mesma, as marcas de pneus estavam lá, mas o Mercedes não estava mais onde eu o havia deixado. No lugar, havia apenas a estrada vazia se perdendo na escuridão em ambas as direções. Por um momento de pânico absoluto, pensei que tinha me perdido, que havia entrado na floresta sem perceber. Mas não. Eu reconhecia as marcas dos pneus que eu mesmo havia deixado momentos antes. Caminhei para onde o caminhão deveria estar, minha respiração acelerada formando pequenas nuvens no ar frio. O ar continuava silencioso, mas agora uma névoa baixa começava a se formar no chão, rastejando como dedos fantasmais pela estrada de terra. Então, ouvi algo que me fez congelar no lugar. O som inconfundível do motor do meu próprio caminhão vindo de trás de mim. Virei lentamente e lá estava o Mercedes, exatamente onde eu o havia estacionado originalmente. Mas como? Eu tinha acabado de ver que ele não estava lá. Subi rapidamente na cabine, trancando as portas imediatamente. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui girar a chave na ignição. Nos dias seguintes, coisas cada vez mais estranhas continuaram acontecendo. O rádio voltou a funcionar, mas às vezes, especialmente à noite, captava vozes sussurrando em línguas que não reconhecia. Eram sussurros baixos quase inaudíveis que pareciam vir de muito longe. Uma vez acordei no meio da noite com batidas precisas na porta do caminhão. 3 batidas medidas, seguidas de silêncio total. Quando olhei pelo espelho retrovisor, não havia ninguém. O GPS que eu havia verificado antes da viagem começou a apresentar comportamentos inexplicáveis. Mostrava minha localização correta, mas às vezes indicava que eu estava em lugares onde não havia estradas, ou pior, em locais que o mapa mostrava como floresta densa. Em uma ocasião, ele mostrou que eu estava dirigindo sobre um rio, quando na realidade a estrada era reta e plana. A pior experiência aconteceu na última noite da viagem, quando já estava me aproximando de Altamira. Estava dirigindo sob uma chuva fina e constante, quando vi uma figura à frente, no meio da estrada. Primeiro pensei que fosse um animal. É comum encontrar capivaras, antas e até onças cruzando a Transamazônica à noite. Mas conforme me aproximei, os faróis iluminaram uma figura humana. Era uma criança, uma menina de não mais que 8 ou 9 anos, usando um vestido branco simples, com os pés descalços na lama vermelha. Ela não se moveu quando me aproximei, nem sequer piscou quando os faróis a atingiram diretamente. Parei o caminhão a poucos metros dela. Através do para-brisa embaçado pela chuva, pude ver seu rosto com clareza. Seus olhos pareciam velhos demais para um rosto tão jovem. Havia uma profundidade neles que me perturbou profundamente. Ela não demonstrava medo, nem curiosidade, apenas uma serenidade sobrenatural. Então, lentamente, ela esticou o braço, apontando para a floresta à direita da estrada. Seus olhos permaneceram fixos em mim, como se estivesse me transmitindo uma mensagem urgente.
Segui sua direção com os olhos e vi entre as árvores luzes amarelas tremeluzentes. Não as luzes azuis que eu tinha visto antes, mas sim a luz quente e vacilante de lamparinas ou velas. Parecia haver uma clareira na floresta onde essas luzes dançavam. Quando olhei novamente para a menina, ela havia desaparecido. Não houve movimento, não houve som. Ela simplesmente não estava mais lá. Desci do caminhão e corri para o local onde ela estivera. Na lama onde seus pés descalços haviam repousado, havia apenas as marcas dos meus próprios pneus. Era como se ela nunca tivesse existido. Cheguei a Altamira na manhã seguinte, exausto, mas aliviado por ter alcançado a civilização. Entreguei os medicamentos no posto de saúde e, enquanto assinava os papéis de entrega, comentei brevemente minhas experiências estranhas na estrada com um dos enfermeiros mais velhos. Ele não pareceu surpreso. "Você viu as luzes do pai da mata?", disse ele calmamente, organizando os frascos de medicamento que eu havia trazido. Muitos motoristas que passam por aquela parte da estrada relatam o mesmo. Alguns dos nossos anciãos dizem que é uma área onde o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos se encontram, onde o véu entre as realidades é mais fino. Perguntei sobre a menina de vestido branco. O enfermeiro ficou quieto por um longo momento antes de responder, seus olhos perdidos em memórias distantes. Há histórias antigas sobre uma família de colonos que se perdeu na floresta há muitas décadas, quando a Transamazônica estava sendo construída. Dizem que eles tentaram encontrar um atalho durante uma tempestade e nunca mais foram vistos. A filha mais nova usava sempre um vestido branco que a mãe havia costurado para seu aniversário. Alguns moradores mais antigos juram que ela ainda aparece na estrada, tentando encontrar o caminho de volta para casa. Nunca mais me ofereci para fazer entregas na Transamazônica, não importa o quanto pagassem. Às vezes, quando estou em estradas silenciosas no meio da noite, em outras partes do país, ainda sinto aquele silêncio absoluto começar a se formar ao redor do caminhão. E sempre que isso acontece, eu apresso o passo, lembrando-me que algumas estradas guardam mais segredos do que podemos compreender. O Brasil é grande e antigo, e há coisas nas nossas florestas que desafiam qualquer explicação racional. Aprendi que respeitar a estrada significa também respeitar o que não entendemos. Aceitar que existem mistérios que nunca serão desvendados. E na Transamazônica, naquelas vastidões verdes que parecem não ter fim, há muito que não foi feito para ser entendido, apenas testemunhado por aqueles que se aventuram por suas estradas solitárias. Hoje, quando passo por trechos de floresta densa em outras rodovias, ainda me pego procurando por aquelas luzes azuis no céu noturno, ou por uma figura pequena e pálida à beira da estrada. E sempre que a noite está particularmente silenciosa, lembro daquela menina de vestido branco e me pergunto se ela finalmente encontrou o caminho para casa, ou se ainda vaga pela Transamazônica, eternamente perdida entre os mundos. Sou caminhoneiro há 18 anos e, nesse tempo, pensei que já havia enfrentado de tudo o que as estradas brasileiras poderiam me oferecer. Desde as neblinas densas da Serra das Araras até a solidão absoluta da Transamazônica, acreditava estar preparado para qualquer coisa. Nada, absolutamente nada, poderia ter me preparado para o que encontrei em um trecho aparentemente comum da BR-116, no Rio Grande do Sul. Tudo aconteceu em uma viagem de rotina. Eu havia carregado grãos em Passo Fundo com destino a Porto Alegre. Era um trajeto que eu conhecia bem, tendo percorrido inúmeras vezes ao longo dos anos. O caminhão que eu dirigia na época era um Volvo azul, bem conservado, com menos de 2 anos de uso. A previsão era chegar ao destino ainda durante o dia, mas um atraso no carregamento fez com que eu partisse só no final da tarde. Os primeiros quilômetros foram absolutamente normais. O céu estava limpo, o tráfego fluía sem problemas e eu me sentia confiante. Conhecia cada curva daquele trecho da BR-116, cada posto de combustível, cada restaurante à beira da estrada. Por volta das 8 da noite, eu já havia passado por Soledade e seguia em direção a Guaíba, onde pegaria a rodovia até Porto Alegre. Foi então que comecei a notar algo estranho.
Passei por uma fazenda com um cavalo branco próximo à cerca, um animal magnífico que chamou minha atenção. Cerca de 20 minutos depois, para minha surpresa, passava pela mesma fazenda, com o mesmo cavalo branco exatamente na mesma posição. Abanei a cabeça, atribuindo o fato ao cansaço. São muitas fazendas pelo caminho, deviam ser similares, pensei. Mas então passei por uma placa específica de madeira desgastada pelo tempo, anunciando mel puro, 500 metros. A placa tinha uma abelha pintada à mão no canto inferior direito. 10 minutos depois, lá estava a mesma placa com a mesma abelha desbotada. Meu coração começou a bater mais rápido. Olhei para o odômetro e anotei mentalmente a quilometragem. Continuei dirigindo, agora mais atento. Passei por uma ponte sobre um riacho, com uma árvore caída na margem direita. A sequência de curvas que veio em seguida era familiar demais. E então, novamente, a mesma fazenda com o cavalo branco, a mesma placa do mel, a mesma ponte. Olhei para o odômetro. Eu havia rodado quase 30 quilômetros, mas estava passando pelos mesmos marcos. Parei no acostamento, minhas mãos trêmulas no volante. Respirei fundo tentando me acalmar. Deve haver uma explicação lógica, pensei. Retomei a viagem, agora extremamente atento a cada detalhe. Os mesmos marcos se repetiam. A cerca quebrada com um pedaço de arame farpado solto, o poste de energia inclinado, o marco quilométrico 217. Sempre o quilômetro 217. E então, onde deveria estar o restaurante Barriga Cheia, havia apenas um terreno vazio. Nada. Apenas mato e escuridão. O pânico começou a se instalar. Parei novamente e peguei meu celular. Sem sinal, é claro. Naquela região do RS, o sinal era irregular, mesmo nas condições normais. Tentei o rádio CB, mas só saía um chiado constante, sem nenhuma voz ou transmissão. Decidi fazer o óbvio, dar meia volta e retornar para onde havia vindo. Se eu estava em um desvio não marcado, retornar me levaria de volta à BR-116 principal. Virei o caminhão com dificuldade na estrada estreita e comecei a retornar. Passei pelos mesmos marcos, mas na ordem inversa. O alívio durou pouco, pois logo me vi aproximando da mesma fazenda com o cavalo branco do outro lado da estrada. E foi então que notei algo ainda mais perturbador. Desta vez o cavalo não estava mais junto à cerca. Estava a alguns metros mais perto da estrada. E parecia estar me olhando fixamente, com uma intensidade que me causou desconforto. Novamente tentei retornar, desta vez mais rápido. O caminhão rugiu enquanto eu acelerava, tentando quebrar aquele ciclo maldito que fosse eu havia entrado. Mas os mesmos marcos continuavam aparecendo, um após o outro, como um quebra-cabeça sem fim, na terceira vez que passei pela fazenda. O cavalo estava agora junto ao acostamento, tão perto, que eu podia ver o brilho de seus olhos refletindo meus faróis. E havia alguém montado nele. Uma figura escura, com um chapéu, que lentamente levantou a mão em minha direção como um cumprimento. Joguei o pé no acelerador, o coração batendo descontroladamente. O que estava acontecendo? Estava sonhando? Enlouquecendo? Olhei para os instrumentos. O odômetro continuava marcando quilômetros, mas o marco na estrada permanecia sempre o 217. Na quarta passagem, notei outras figuras. Uma criança correndo atrás de uma bola vermelha, sempre a mesma cena. Mas a cada vez a criança estava um pouco mais perto da pista. Um homem consertando uma cerca que sempre parava ao trabalho para me observar passar. E sempre, o mesmo marco quilométrico. Parei o caminhão no meio da estrada. Desliguei o motor. O silêncio foi absoluto. Nem mesmo os sons noturnos normais existiam. Era como se eu estivesse em um diorama, uma maquete perfeita, mas vazia de vida real. Desci do caminhão, minhas pernas tremendo. Caminhei até o marco quilométrico 217. Era real, de concreto, com os números pintados em branco. Bati nele com a mão. Sólido. Olhei para trás e para frente na estrada. A mesma paisagem se repetia em ambas as direções, como um espelho infinito. Foi então que ouvi um som. Um ruído baixo, como um zumbido elétrico que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo.
O ar começou a ficar pesado, difícil de respirar. Voltei correndo para o caminhão, trancando as portas. Tentei ligar o motor. Nada. O painel acendia normalmente, mas o motor não dava sinal de vida. O zumbido aumentou, tornando-se quase ensurdecedor. Fora do para-brisa, as figuras que eu vinha vendo repetidamente agora estavam todas se aproximando. O homem do chapéu no cavalo, a criança com a bola, o homem da cerca, todos caminhando em minha direção com movimentos suaves, quase deslizantes. Em desespero, tentei o rádio novamente. Desta vez, uma voz surgiu do chiado. Era minha própria voz, mas distorcida, como se gravada anos atrás. Dizia: "Não adianta fugir. Você escolheu esta estrada." Lembrei-me então de uma conversa que tivera meses antes com um velho caminhoneiro em um posto de combustível. Ele me alertara sobre umas estradas que se cansam de ser retas e os trechos que se repetem para aqueles que não aprendem. Na época, eu ri, considerando superstição de gente velha. As figuras agora estavam a poucos metros do caminhão. Suas feições eram indistintas, como se vistas através de um vidro embaçado. O homem do chapéu estendeu a mão, apontando para algo atrás de mim. Olhei pelo retrovisor. A estrada atrás estava se desfazendo, como um desenho sendo apagado. Em seu lugar, havia apenas escuridão. O zumbido agora estava tão alto que doía nos ouvidos. Fechei os olhos, rezando. Não sou homem particularmente religioso, mas naquele momento recitei todas as orações que lembrava da infância. Quando abri os olhos novamente, o zumbido havia cessado. As figuras haviam desaparecido, e pela janela eu podia ver as luzes distantes de uma cidade. Girei a chave na ignição quase por instinto. O motor pegou imediatamente, seu ronco soando como a coisa mais linda que eu já ouvira. Olhei para o odômetro. Agora marcava quilômetros normais, e o marco à beira da estrada dizia 245. Segui até Porto Alegre em estado de choque. Entreguei a carga com horas de atraso, mas isso era o menor dos meus problemas. O que me importava era que estava vivo. Era real. Nos dias seguintes, tentei entender o que havia acontecido. Consultei mapas, falei com outros caminhoneiros que percorriam a mesma rota. Nenhum deles jamais tinha ouvido falar de um ciclo temporal na BR-116. Um deles, porém, me contou uma história interessante. Havia décadas antes da duplicação da rodovia, um caminhoneiro desaparecera naquele trecho. Nunca encontraram seu caminhão ou seu corpo. Diziam que ele estava sempre com pressa, sempre cortando caminho, sempre reclamando da estrada. Os mais velhos diziam que a estrada cansou de suas queixas e decidiu mantê-lo para sempre. Hoje, quando passo por aquele trecho da BR-116, sempre olho para o marco 217 e sempre vejo o mesmo cavalo branco na mesma fazenda. Mas agora eu sei a verdade. Algumas estradas não são apenas de asfalto e sinalização. Algumas são vivas com memória e vontade própria. E se você não as respeitar, elas podem decidir lhe dar uma lição que nunca esquecerá. Aprendi que nas estradas, como na vida, às vezes estamos apenas refazendo os mesmos caminhos, cometendo os mesmos erros, e até que aprendamos a lição, continuaremos presos no ciclo, passando pelos mesmos marcos, vendo as mesmas paisagens, até que finalmente entendamos que a única saída está em mudar a direção, não a velocidade.